As informações do programa a seguir não dispensam os cuidados e orientações médicas e de outros profissionais da saúde. Fique agora com o programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Fala pessoal, muito boa noite. Estamos aqui novamente, reunidos mais uma quinta-feira, pontualmente, né? Às 8 horas da noite, ou também você pode estar assistindo já o nosso programa aqui gravado. Então, eu sou o terapeuta Luiz Henrique De Vito, para quem não me conhece. Estamos aqui na Rádio Fraternal, você pode estar acompanhando aí esse conteúdo por áudio ou aqui por vídeo. E eu vou pedir aqui para o Jefferson subir o nosso tema de hoje aqui, que é trauma, né, ou bênção. Por que trauma ou bênção? Vamos conversar um pouquinho sobre isso no dia de hoje. E para quem não assistiu o programa da semana passada, eu vou pedir para, por favor, vocês pararem esse vídeo agora, nesse exato segundo, nesse exato minuto, e assistirem o vídeo lá, o nosso vídeo da semana passada, tá? Por quê? Porque lá eu falo um pouquinho sobre essas memórias e muitos traumas, percepções equivocadas que nós tivemos ali, principalmente do que aconteceu com a gente, ficou gravado no nosso corpo e a gente consegue acessar com determinadas posturas corporais, memórias corporais, né? Mas de uma forma geral, né? Quando a gente pensa em trauma, quando que a gente acessa um trauma? Quando a gente revive um trauma. A gente acessa ou revive um trauma quando nós estamos, né, com pessoas, por exemplo, que têm a ver com aquele trauma, que estão relacionadas com aquele trauma. Então, por exemplo, se uma determinada pessoa me traumatizou, só o fato de eu ver ela se aproximando de mim, aquilo pode me causar um grande desconforto, né, um grande mal-estar. Eu vou sentir medo, vai liberar cortisol, adrenalina, noradrenalina no meu corpo. Por quê? Porque está gravado em mim que a presença daquela pessoa é traumática, me incomoda. Então, um trauma ele pode ser despertado por pessoas que entram em contato com você que lhe causaram algum mal-estar, algum desconforto. Um trauma também pode ser revivido, pode ser acessado novamente quando a gente volta no local onde aconteceu aquele trauma. Então, às vezes, não é uma pessoa, mas sim o ambiente. Eu volto numa determinada praia, numa determinada casa, num determinado lugar que foi aonde aconteceu aquilo, né? Então, é uma outra forma de voltar para aquele trauma. E aí, tanto o ambiente quanto pessoas tem muito a ver aí, principalmente com o visual. Só de você ver, você pode acessar aquele trauma. Mas existem outros tipos de memória. A gente também tem uma memória olfativa. Então, pode ser que a gente volte para um determinado trauma pelo um cheiro que nós sentimos. Ou pode ser que uma música me traumatizou. Por exemplo, estava tocando esta música quando meu irmão sofreu um acidente. E aí, toda vez que toca aquela música no carro, já me vem uma angústia da vontade de trocar a rádio, porque aquela música, aquele som, me lembra aquela situação. Então pode ser que eu acesse pela minha visão, pela minha audição, certo? Pelo meu olfato e até mesmo pelo meu paladar. Imagina, né, que nós, por exemplo, comemos uma coisa que fez a gente passar muito mal, etc. Então eu como aquilo, eu lembro quanto eu passei mal, eu já cuspo, já me dispara meu coração. Por quê? Porque eu novamente lembro daquele trauma. E por último, que pode despertar um trauma aqui em mim, é o meu último sentido, né? Que é o tato. Então, se é uma coisa que aconteceu no meu corpo, dependendo do jeito que alguém encostar em mim ou como eu tocar algo, eu posso acabar voltando naquele trauma. Além, é claro, dos meus próprios pensamentos, quando eu fico me remoendo e fico naturalmente, sozinho, querendo lembrar daquele trauma. Mas o que será que causa um trauma?
Por que nós chamamos um trauma de um trauma? Então percebam que a palavra trauma ou traumático tem muito a ver com o nosso corpo, né? Então quando uma pessoa, por exemplo, torce o pé, um ortopedista falaria para ela que ela acabou de acontecer com ela um trauma. Tanto que quando uma pessoa bate a cabeça e chega, por exemplo, a acontecer microfissuras, microlesões ali no crânio, nós chamamos de traumatismo craniano. Então, um trauma é quando acontece uma pancada, um machucado que faz eu sentir ali uma lesão, uma dor. Esse termo, ele foi emprestado da medicina, né, dessa parte fisiológica, corporal, para uma parte mental, para uma parte psicológica. E aí os psicólogos, psicanalistas e psiquiatras começaram a usar esse mesmo termo trauma para questões emocionais. Então, o que a gente poderia chamar de trauma? Trauma é quando um evento a nível emocional, isso falando agora do trauma como a gente geralmente lembra, que é um trauma emocional. Então, é quando algo totalmente inesperado acontece em nossas vidas e geralmente nos causa uma forte sensação, uma forte emoção de medo. Eu fico na energia ali do medo, né? Então, por exemplo, eu posso ter um trauma porque eu fui assaltado. O que eu senti durante esse assalto? Medo. Eu posso ter trauma porque eu acredito que eu fui abusado. O que aconteceu durante esse abuso? Eu senti o quê? Medo. Eu posso ter um trauma porque roubaram a minha casa. Eu posso ter um trauma porque roubaram o meu carro. O que eu senti naquele momento? Uma euforia, uma ansiedade. Por que eu sinto uma euforia, uma ansiedade? Porque eu estou sentindo medo. E a gente já conversou várias vezes aqui sobre a única energia, o único sentimento, a única emoção que seria capaz de transmutar e que é o oposto do medo, que seria o amor. Então, como que eu consigo, muitas vezes, observar esse trauma? Como eu consigo ressignificar esse trauma? Como eu consigo deixar de vivenciar esse trauma com toda a carga emocional, com todo o estresse, com tudo que ele me traz de negativo? Como que eu consigo? Eu vou te dizer que, sinceramente, muitas vezes a nível psicológico, a gente não vai conseguir ressignificar isso. Então eu sinto que, infelizmente, a nossa psicologia, ela tem determinados limites, que dentro dessa psicologia tem certas coisas que não teriam explicação e seriam imperdoáveis, porque não faz sentido determinadas pessoas passarem por aquilo. Então, qual é a única chance, a única possibilidade e oportunidade da gente transformar um trauma em uma bênção, em a gente olhar para esse trauma sob uma nova perspectiva e entender que esse trauma, na verdade, ele de alguma forma faz parte da minha história e, na verdade, olha só, eu começo a olhar para ele não como um trauma, sim como uma bênção, porque sem ter passado por isso, que naquela época eu julguei como negativo, hoje em dia na minha vida é positivo. A única forma que eu encontrei de chegar a esse nível de mudança de perspectiva é quando a gente acessa uma perspectiva ou uma mentalidade espiritualista. Certo? Porque, por exemplo, vamos supor uma pessoa que foi assaltada. Ela tem aquele trauma e ela vai se recordar daquele trauma muitas vezes com medo, com ódio pelo que aconteceu e etc. Mas vamos supor que depois que ela foi assaltada e roubaram ali tudo dela, etc., ela teve que se reinventar. E só
por causa do fato de ela ter tido tudo ali roubado ali na empresa dela ou na conta dela, etc., ela teve que arranjar uma forma totalmente inovadora, disruptiva, desenvolver um produto para conseguir sair daquela situação. Então, quando eu olho para o trauma sob essa nova ótica, eu falo, tinha um motivo para eu passar por isso. Eu só vou conseguir transmutar esse trauma em bênção se eu olhar de uma perspectiva resiliente, de uma perspectiva no qual eu coloque em mim uma antifragilidade, ou seja, quanto mais coisas aparentemente, né, pela nossa mente aqui racional, humana, negativas acontecerem comigo, mais forte eu fico espiritualmente. Porque eu vou passar por provas, testes e aprendizados que vão fazer que, a longo prazo, eu olhe para trás e observe esse trauma, na verdade, como uma bênção dentro da minha vida. Olha só que interessante. Então, partindo dessa explicação, a gente consegue acessar uma história que fala o seguinte, fala sobre um senhor que ele tinha uma égua, né? E essa égua, ela foi roubada, né? Foi roubada. E aí ele perdeu essa égua. Então, aí os vizinhos ali da região, né? Vieram conversar com ele e falaram assim para ele, nossa, mas que azar, né? Que azar de você ter perdido a égua, né? Acontece que algumas semanas depois, a égua conseguiu fugir e quando ela fugiu, ela trouxe com ela, dali onde ela estava presa, vários outros cavalos e éguas. Aí, quando ela voltou, todos os vizinhos se reuniram com esse vizinho e falaram assim, caramba, que sorte que você teve! Olha só, a égua voltou e trouxe todos esses cavalos. Aí, depois, passou um tempo, o filho dele chegou na cidade e um desses cavalos, o filho dele resolveu montar. E aí, quando o filho dele resolveu montar, ele escorregou, caiu do cavalo e quebrou a perna. Aí, novamente, foram todos os vizinhos e falaram, caramba, que azar! Olha só, seu filho subiu no cavalo aí que apareceu e aí ele foi e se machucou. Aí, durante esse período que o filho dele estava lá, aconteceu uma guerra entre os vilarejos e todos os jovens tinham que ir para a guerra. Só não podiam ir os jovens que estavam machucados. Aí todos os vizinhos foram lá de novo e falaram, caramba, que sorte que seu filho teve quebrado a perna. Então vão observando os nuances dessa história que eu estou contando para perceber que uma situação, qualquer situação, até a situação mais traumática da sua vida, ela pode ser observada como algo negativo, ou seja, um trauma, ou como algo positivo, ou seja, uma bênção. Quem vai escolher se isso é um trauma ou uma bênção é somente e unicamente você. Então, cada um de nós, todos os dias, pega uma determinada situação em nossa vida e transforma sobre a nossa ótica, sobre a nossa perspectiva, sobre o nosso nível de consciência em um trauma ou uma bênção. O que mais faz a gente expandir a nossa percepção e entender aquilo como uma bênção? Quando você se aprofunda na espiritualidade. Seja você que está me assistindo, católico, evangélico, espírita, quando você tem uma visão espiritualista da sua vida, quando você se recorda todos os dias que você é um espírito que está dentro de um corpo e não um corpo que está carregando um espírito, olha só, você é um espírito dentro de um corpo. Então, o que você é de verdade? Um espírito. E você não é um corpo carregando um espírito. Porque se a gente pensar que a gente é um corpo carregando um espírito, quem me rege são os meus instintos. Quem me rege é o meu corpo e não as minhas vontades espirituais. Agora, quando eu me lembro que, na verdade, eu sou um espírito habitando um corpo, o que prevalece são as vontades do espírito. E sobre a ótica, a perspectiva do espírito, trauma nem existe. Beleza? Eu gostaria de agradecer aqui a presença, a audiência de vocês aqui nessa noite.
Gostaria de agradecer a equipe da Rádio Fraternal aqui por dar todo o suporte para a gente realizar essa gravação. Convidar você, que é do ABC Paulista, para vir receber aqui o nosso Reiki Fraterno, toda sexta-feira às 8 horas da noite. É só você trazer 1 quilo de alimento ou um agasalho ou um cobertor. E também pedir aqui para o Jefferson subir os meus contatos, o nosso Instagram e o WhatsApp, para que você interaja aqui comigo e também peça temas e assuntos para nós trazermos aqui para os próximos programas. Beleza? Uma ótima noite para todos vocês. Valeu! Você ouviu Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, mais um programa da Rádio e TV Fraternal.